O Corinthians mal entrou na pausa para a Copa do Mundo e os bastidores do Parque São Jorge seguem movimentados. Nas últimas horas, uma situação envolvendo uma das maiores estrelas do elenco ganhou um desfecho importante. Ao mesmo tempo, uma decisão da diretoria para a próxima janela começa a revelar qual será a prioridade do clube para o segundo semestre. Mas isso está longe de ser tudo. Uma revelação feita por um treinador de Copa do Mundo acabou colocando o Corinthians e o futebol brasileiro em evidência no cenário internacional. Enquanto isso, uma oportunidade que parecia impossível no início da temporada voltou a aparecer no radar alvinegro. E ainda tem mais. Uma das principais promessas reveladas pelo clube precisou enfrentar um dos momentos mais difíceis da carreira. Um jogador pouco aproveitado vive uma situação que vem despertando questionamentos entre os torcedores. E uma história que terminou em meio a muita polêmica voltou a mexer com parte da fiel após um pedido de desculpas e uma declaração que certamente vai dividir opiniões. Agora, será que o Corinthians está realmente preparado para o segundo semestre? É sobre tudo isso que a gente vai falar no editorial de hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente, porque tem muita coisa importante acontecendo nos bastidores do Timão. Antes de falar sobre os nomes que vêm sendo monitorados pela diretoria para a próxima janela de transferências, uma atualização envolvendo Memphis Depay chamou bastante atenção nos bastidores do Corinthians e pode representar uma das notícias mais importantes para o clube nesta temporada. Isso porque, depois de meses de negociações, incertezas e até de um certo receio por parte da torcida, tudo indica que a novela envolvendo Camisa 10 está caminhando para um desfecho positivo. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Thiago Rodrigues, Corinthians e Memphis Depay chegaram a um entendimento pela renovação do vínculo. O acordo entre as partes já estaria alinhado e deverá ser celebrado oficialmente assim que o atacante retornar da Copa do Mundo, onde está defendendo a seleção da Holanda. A permanência do holandês sempre foi tratada internamente como uma prioridade absoluta, não apenas pela qualidade técnica do jogador, mas também pelo peso que ele possui dentro do projeto esportivo do clube para os próximos anos. E existe um detalhe que ajuda a explicar por que as conversas avançaram nos bastidores. De acordo com a informação divulgada, os vencimentos do Camisa 10 passarão por uma adequação importante. Os valores serão reduzidos em relação ao modelo atual, permitindo que o acordo se encaixe melhor na realidade financeira vivida pelo Corinthians neste momento. Na prática, trata-se de um movimento que demonstra a disposição dos dois lados em chegar a um consenso. Afinal, em um cenário de restrições financeiras, a manutenção de um jogador desse nível exigia concessões e ajustes para que o negócio pudesse se tornar viável. Mas, apesar do clima positivo envolvendo a renovação, ainda existe uma questão importante que continua em aberto. O Corinthians segue trabalhando para encontrar uma solução para uma dívida que gira em torno dos 40 milhões de reais envolvendo o atleta. Boa parte desse valor está relacionada às premiações obtidas na última temporada, quando o clube conquistou títulos e parte das bonificações previstas em contrato ficou destinada ao jogador. Mesmo assumindo integralmente o compromisso de pagar os salários do holandês, a diretoria continua buscando empresas e parceiros comerciais interessados em auxiliar na quitação desse montante. As conversas seguem acontecendo, mas ainda não chegaram a uma conclusão definitiva. Ou seja, a renovação caminha para um final feliz, mas a engenharia financeira necessária para resolver todas as pendências ainda exige trabalho e cautela por parte do Corinthians. De qualquer forma, a sensação nos bastidores é de otimismo. Afinal, conseguir manter um jogador do tamanho de Memphis Depay, dentro de uma realidade financeira mais equilibrada, é visto como um passo extremamente importante para o planejamento do segundo semestre. E justamente em meio a esse cenário positivo envolvendo Camisa 10, uma declaração vinda da Europa acabou repercutindo bastante entre os corintianos. Uma revelação feita por Ronald Koeman acabou chamando a atenção dos torcedores do Corinthians. E o motivo vai muito além dos elogios feitos a Memphis Depay. Isso porque o treinador da seleção da Holanda revelou que chegou a vir ao Brasil para acompanhar de perto a situação do Camisa 10 e conhecer melhor a realidade vivida pelo atacante no Timão. Uma visita que, além de aproximá-lo ainda mais do jogador, também fez com que o comandante holandês levasse uma impressão bastante positiva do Corinthians e do próprio futebol brasileiro. Durante entrevista coletiva, Koeman contou que esteve em São Paulo para conversar pessoalmente com Memphis Depay, conhecer as instalações do clube e observar mais de perto o nível do campeonato brasileiro. E a avaliação do treinador foi bastante clara. Na visão do comandante da Holanda, o futebol brasileiro possui um nível elevado e conta com equipes de muita qualidade. Um reconhecimento importante,
principalmente vindo de alguém que possui enorme experiência no cenário europeu e que acompanha os principais campeonatos do mundo. Mas, apesar dos elogios ao Brasileirão e à estrutura do timão, a principal preocupação da comissão técnica holandesa continua sendo a condição física do camisa 10 corintiano. Nos últimos meses, Memphis Depay conviveu com alguns problemas físicos e acabou ficando fora de determinadas partidas. Mesmo assim, Ronald Koeman garantiu que a recuperação do atacante vem sendo acompanhada diariamente e que a evolução apresentada tem deixado a seleção bastante otimista. Segundo o treinador, o jogador está cada vez mais próximo de recuperar sua melhor forma. E foi justamente nesse momento que Koeman deixou claro por que a Holanda deposita tanta confiança no atleta do Corinthians. O comandante lembrou que Memphis Depay se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa e fez questão de ressaltar o quanto o atacante é importante para os objetivos da equipe na Copa do Mundo. Nas palavras do treinador, conhecemos a qualidade dele. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa e precisamos dele. Se quisermos conquistar algo neste torneio, precisamos de todos os jogadores, mas certamente também precisamos de Memphis Depay. Uma declaração que ajuda a dimensionar o tamanho do prestígio que o camisa 10 do Corinthians continua tendo no cenário internacional. E não deixa de ser algo que chama atenção. Afinal, não é todos os dias que o treinador de uma das seleções mais tradicionais do planeta faz questão de destacar a estrutura do Corinthians, valorizar o Campeonato Brasileiro e ainda apontar um jogador do timão como peça fundamental em uma Copa do Mundo. Tudo isso acontece justamente em um momento em que o ambiente em torno de Memphis Depay se mostra cada vez mais positivo, tanto na seleção da Holanda quanto nos bastidores do Parque São Jorge. Só que, enquanto o camisa 10 recebe reconhecimento vindo da Europa, a diretoria corintiana tem outra preocupação em mente. Pensando na sequência da temporada, Fernando Diniz e os dirigentes já definiram qual é a principal carência do elenco para a próxima janela. E a posição escolhida como prioridade absoluta talvez não seja aquela que parte da torcida imaginava. Enquanto o mundo olha para a Copa e para o prestígio de Memphis, as atenções de Fernando Diniz e da diretoria estão voltadas para uma carência urgente no elenco. O planejamento para o segundo semestre já está traçado, e o alvo tratado como prioridade absoluta promete pegar muita gente de surpresa. Isso porque, enquanto muitos torcedores discutem a necessidade de reforços em diferentes setores do campo, internamente existe o entendimento de que uma carência precisa ser resolvida para aumentar o poder de fogo da equipe na sequência da temporada. Segundo informações divulgadas pela ESPN, o Corinthians já definiu quais serão os principais objetivos para a próxima janela de transferências. E, diante do cenário financeiro atual, a estratégia também está traçada. A ordem é agir com inteligência. Nos bastidores, a avaliação é de que novas contratações só deverão acontecer em situações consideradas favoráveis. Em outras palavras, a diretoria pretende aproveitar oportunidades de mercado e evitar investimentos que possam comprometer ainda mais as finanças do clube. E foi justamente dentro desse planejamento que surgiu a principal prioridade para o segundo semestre. Hoje, o entendimento interno é de que Fernando Diniz precisa de mais uma opção para atuar como camisa 9. A avaliação é de que o setor ofensivo necessita de características diferentes para ampliar as alternativas do treinador nas 3 competições que o timão seguirá disputando. Além do momento vivido por Pedro Raul, outro fator também pesa nessa análise. Embora nenhuma negociação envolvendo Yuri Alberto esteja avançada neste momento, a diretoria sabe que o atacante continua sendo um dos jogadores mais valorizados do elenco. E, em uma janela internacional, qualquer movimentação do mercado exige atenção e planejamento. Por isso, o Corinthians trabalha com diferentes cenários para evitar ser pego de surpresa. Mas existe um detalhe importante que o torcedor precisa ter em mente. Na prática, a tendência é que esta seja uma janela sem grandes investimentos ou contratações milionárias. O foco da diretoria está em encontrar jogadores que possam agregar ao elenco sem gerar um impacto financeiro incompatível com a realidade atual do clube. Só que o ataque não é o único setor que recebe atenção. Internamente, também existe a avaliação de que o sistema defensivo precisa ganhar mais profundidade para a sequência da temporada. Por isso, a chegada de um zagueiro experiente aparece entre os objetivos estabelecidos para os próximos meses. Mas antes de acelerar qualquer movimento mais relevante no mercado, algumas pendências continuam sendo tratadas como prioridade. A diretoria entende que é necessário estabilizar a situação jurídica e financeira do clube, além de resolver questões envolvendo o transfer ban antes de ampliar as movimentações na janela. Ou seja, a expectativa é de um Corinthians mais estratégico do que agressivo no mercado.
Um clube que pretende utilizar criatividade e paciência para encontrar soluções capazes de fortalecer o elenco sem assumir riscos desnecessários. E por falar em elenco, uma situação envolvendo um jogador que chegou justamente para aumentar a concorrência em uma posição considerada carente acabou chamando a atenção neste primeiro semestre. Contratado para ser a principal alternativa de Mateuzinho, Pedro Milans terminou a primeira parte da temporada com uma estatística que poucos torcedores imaginavam. E por falar em elenco, uma estatística envolvendo Pedro Milans acabou chamando a atenção neste primeiro semestre e pode surpreender boa parte da torcida do Corinthians. Isso porque, mesmo sendo o reserva menos utilizado do elenco alvinegro em 2026, existe um detalhe curioso. O Timão ainda não foi derrotado nas partidas em que o uruguaio esteve em campo. Segundo o levantamento divulgado pelo Meu Timão, Pedro Milans participou de apenas 7 jogos na temporada. Foram 3 vitórias e 4 empates, mantendo uma invencibilidade que chama atenção em meio à pouca utilização do lateral. E existe outro dado que ajuda a dimensionar o cenário vivido pelo jogador. Todas as 7 partidas disputadas pelo uruguaio aconteceram como titular. Além disso, apenas uma delas foi realizada na Neoquímica Arena, evidenciando como o defensor teve poucas oportunidades ao longo do primeiro semestre. Contratado sem custos após deixar o Peñarol, Pedro Milans chegou ao Parque São Jorge para ser a principal alternativa a Mateuzinho na lateral direita. Na época, a diretoria entendia que o elenco precisava de mais opções para a posição, que contava com poucas peças à disposição. Só que a trajetória do uruguaio acabou tomando um rumo diferente do que muitos imaginavam. Mesmo em momentos em que Mateuzinho ficou fora por suspensão ou questões físicas, Pedro Milans não conseguiu ganhar sequência. E algumas decisões de Fernando Diniz acabaram deixando isso ainda mais evidente. Nas partidas contra Mirassol e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, o treinador preferiu improvisar Ranielli na lateral direita em vez de utilizar o jogador da posição. Uma escolha que naturalmente despertou questionamentos entre parte da torcida e mostrou que a comissão técnica ainda busca as melhores soluções para o elenco. Claro que a invencibilidade nos jogos em que Pedro Milans atuou não significa, por si só, que o lateral deveria ser titular. Mas os números acabam aumentando a curiosidade dos torcedores sobre qual poderá ser o espaço do uruguaio na sequência da temporada. Principalmente agora, com Fernando Diniz tendo mais tempo para trabalhar durante a pausa da Copa do Mundo e preparar a equipe para o segundo semestre. E enquanto alguns jogadores ainda tentam conquistar mais espaço dentro do elenco, a diretoria continua olhando para fora. Afinal, existe o entendimento de que o sistema defensivo ainda precisa ganhar mais profundidade. E um nome que atua no futebol russo surgiu recentemente entre os jogadores observados pelo Corinthians nos bastidores. Uma preocupação segue presente nos bastidores do Corinthians para a sequência da temporada. E ela não envolve os titulares da defesa, mas sim o que acontece quando Gustavo Henrique ou Gabriel Paulista não estão à disposição. Ao longo deste primeiro semestre, o Timão já demonstrou certa instabilidade em algumas partidas justamente quando precisou recorrer às alternativas do banco. E essa avaliação fez com que a diretoria passasse a olhar o mercado com mais atenção em busca de um novo zagueiro. Foi dentro desse cenário que um nome que atua no futebol russo surgiu recentemente entre os jogadores observados pelo clube. E uma coisa que a gente percebeu por aqui é que muita gente que acompanha diariamente o Código da Fiel ainda não está inscrita no canal. Inclusive, acabamos de chegar aos 700 inscritos e estamos perto de bater nossa primeira meta, rumo aos 1000 inscritos. Então, se você chegou até aqui no vídeo, está curtindo o conteúdo e quer fortalecer o canal, aproveita para se inscrever e deixar o like. Parece simples, mas isso ajuda muito a gente a continuar trazendo informações e editoriais cada vez mais completos para toda Fiel. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lucas Tanaka, o Corinthians realizou uma consulta por Lucas Fassons, zagueiro canhoto de 25 anos que atualmente defende o Lokomotiv Moscou, da Rússia. Importante destacar que, neste momento, não existe negociação avançada e muito menos qualquer acordo encaminhado. Trata-se apenas de um monitoramento de mercado, algo que faz parte da estratégia adotada pelo clube para a próxima janela de transferências. A busca por um defensor, aliás, não chega a ser uma surpresa. Atualmente, Fernando Diniz conta com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista como titulares, além de André Ramalho e João Pedro Tcheca como alternativas. Porém, existe um entendimento interno de que o elenco pode ganhar mais profundidade no setor para enfrentar as competições do segundo semestre. E Lucas Fasson aparece como um perfil que chama atenção justamente por reunir características consideradas interessantes para esse contexto. Canhoto, com experiência no futebol europeu e aos 25 anos, o defensor não surge como um nome para revolucionar a defesa corintiana.
mas sim como uma opção capaz de aumentar a concorrência e oferecer mais alternativas para Fernando Diniz ao longo da temporada. Revelado pelo São Paulo, o jogador passou pelo La Serena, do Chile, e pelo Atlético Paranaense antes de seguir para a Rússia em 2022. Desde então, construiu uma trajetória sólida no Lokomotiv Moscou, acumulando experiência e sequência de jogos. Mas, neste momento, o mais importante é entender que o Corinthians continua avaliando diferentes possibilidades no mercado, sempre dentro da política financeira mais cautelosa adotada pela diretoria. Ou seja, a tendência é que o torcedor veja um clube muito mais atento às oportunidades do que disposto a realizar grandes investimentos. Só que, enquanto a diretoria observa possíveis reforços para fortalecer o elenco, uma situação bem diferente continua sendo acompanhada com atenção no Parque São Jorge. Afinal, uma das maiores promessas reveladas pelo Corinthians nos últimos anos precisou lidar com uma enorme frustração ao ver uma transferência para a Europa escapar quando tudo indicava que sua carreira tomaria outro rumo. E agora, em meio a um processo de reconstrução, o clube acompanha de perto a recuperação do jogador. Só que, enquanto a diretoria segue observando possíveis reforços para o segundo semestre, uma história bem diferente continua sendo acompanhada com atenção nos bastidores do Parque São Jorge. Afinal, uma das maiores promessas reveladas pelo Corinthians nos últimos anos viu um sonho muito próximo de se concretizar. Mas, quando tudo indicava que a carreira seguiria rumo ao futebol europeu, os planos acabaram mudando completamente. A negociação que poderia levar o jogador para o Milan gerou enorme expectativa nos bastidores. Só que a transferência não se concretizou. E o impacto dessa frustração foi muito maior do que muita gente imaginava. Ainda muito jovem, o atleta precisou lidar com uma mudança brusca na carreira. Em pouco tempo, deixou de ser apenas mais uma promessa das categorias de base para se transformar em uma das grandes expectativas do elenco profissional do Corinthians. Estamos falando de André. Segundo pessoas ligadas ao clube, o período vivido pelo meia foi um dos mais delicados desde sua chegada ao profissional. Além da pressão natural por desempenho, a frustração pela negociação frustrada acabou pesando também no aspecto emocional. E foi justamente nesse momento que André encontrou respaldo dentro do Corinthians. Nos bastidores, Fernando Diniz, Marcelo Paz e outras lideranças do departamento de futebol participaram ativamente do processo de recuperação da confiança do jogador. Mesmo convivendo com cobranças ao longo da temporada, o meia recebeu apoio para atravessar um momento que poucos atletas de apenas 20 anos precisam enfrentar. E a resposta, aos poucos, começou a aparecer. A avaliação interna é de que André recuperou parte da confiança e voltou a demonstrar características que, no passado, despertaram o interesse de grandes clubes europeus. Mas existe uma percepção que chama atenção dentro do próprio Corinthians. Nos bastidores, há quem reconheça que a história poderia ter seguido um caminho diferente. Hoje, existe o entendimento de que uma venda naquele momento talvez tivesse sido positiva tanto para o clube quanto para o jogador. E essa análise acaba influenciando diretamente os próximos passos. Caso uma nova oportunidade apareça no mercado, a tendência é que a diretoria adote uma postura mais flexível nas negociações. O cenário ideal continua sendo uma venda na casa dos 20 milhões de euros. Porém, propostas entre 16 e 18 milhões de euros, acompanhadas de bônus por metas, já seriam analisadas com bastante atenção. Ou seja, embora André esteja vivendo um processo de reconstrução e recuperação da confiança, o sonho do futebol europeu continua mais vivo do que nunca. E enquanto uma das principais promessas do Corinthians tenta escrever os próximos capítulos da sua história, uma oportunidade de mercado envolvendo um nome que já esteve no radar do clube voltou a ganhar força. Isso porque um jogador que interessou ao Timão no início da temporada agora tem caminho livre para ouvir propostas e pode voltar a entrar em pauta nos bastidores do Parque São Jorge. E enquanto uma das principais promessas do Corinthians tenta recuperar a confiança e voltar a olhar para o futuro, uma oportunidade de mercado que parecia improvável no começo da temporada voltou a ganhar força nos bastidores. Isso porque um jogador que esteve no radar do Timão há alguns meses agora tem um cenário completamente diferente pela frente. Estamos falando de Tomás Pochettino. No início de 2026, o meio-campista argentino chegou a despertar o interesse do Corinthians, especialmente após a chegada de Marcelo Paz ao clube. Na época, a diretoria entendia que o jogador poderia agregar experiência e qualidade ao elenco. Só que existia um obstáculo importante. O Fortaleza deixou claro naquele momento que não tinha interesse em facilitar uma saída. E isso acabou esfriando qualquer possibilidade de avanço nas conversas. Mas o cenário mudou. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Carlos Mion,
Tomás Potintino não faz parte dos planos do Fortaleza para a sequência da temporada e está de saída do clube cearense. Com isso, o argentino passa a ter caminho livre para ouvir propostas. E existe um detalhe que ajuda a explicar por que o nome do jogador despertou interesse do Corinthians no passado. Além da experiência acumulada no futebol brasileiro, o meia possui uma faixa salarial considerada compatível com a realidade financeira do clube. Atualmente, os vencimentos do argentino giram em torno dos R$ 210 mil mensais, valor visto como acessível dentro dos parâmetros estabelecidos pela diretoria. Só que é importante fazer uma ressalva. O fato de o jogador estar de saída do Fortaleza não significa que existe uma negociação em andamento com o Corinthians. Neste momento, não há conversas avançadas e nem qualquer acordo sendo discutido entre as partes. A mudança de cenário apenas faz com que uma oportunidade que antes era praticamente inviável volte a existir no mercado. E o Timão, como já deixou claro nas últimas semanas, continua atento a situações que possam fortalecer o elenco sem exigir grandes investimentos. Além do Corinthians, outro clube que aparece acompanhando a situação é o Vasco, que foi um dos primeiros a demonstrar interesse no meio-campista argentino. Ou seja, por enquanto, o nome de Tomás Potintino deve ser tratado muito mais como uma possibilidade aberta no mercado do que como uma negociação em andamento. E enquanto a diretoria segue monitorando oportunidades para a próxima janela, uma história que terminou de maneira turbulenta ainda continua mexendo com parte da torcida corintiana. Afinal, um jogador que deixou o clube em meio a muita polêmica resolveu quebrar o silêncio, pediu desculpas aos torcedores e fez uma declaração que certamente não passará despercebida pela fiel. E uma história que parecia ter chegado ao fim voltou a mexer com parte da torcida do Corinthians nos últimos dias. Afinal, um jogador que deixou o clube em meio a muita polêmica resolveu quebrar o silêncio, pedir desculpas à fiel e fazer uma declaração que poucos imaginavam ouvir. Estamos falando de José Martínez. O volante venezuelano se pronunciou pela primeira vez desde sua saída conturbada do Corinthians. Na época, o jogador se atrasou na reapresentação para a pré-temporada e, quando retornou ao Brasil, foi constatada uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Toda a situação acabou gerando questionamentos e marcou de forma turbulenta o encerramento de sua passagem pelo Parque São Jorge. Só que, meses depois, José Martínez resolveu dar sua versão sobre tudo o que aconteceu. Em entrevista à ESPN, o volante reconheceu que erros aconteceram e fez questão de afirmar que jamais teve a intenção de voltar atrasado. Segundo o jogador, a preocupação naquele momento era justamente resolver o problema físico o mais rápido possível. Nas palavras do próprio venezuelano, todos erramos. Se eu cometi algum erro, peço desculpas, mas nunca foi minha intenção voltar atrasado. O que eu queria era retornar o mais rápido possível, porque sabia da lesão que tinha e queria resolvê-la. Mas foi uma outra declaração que acabou mexendo ainda mais com os corintianos. Demonstrando carinho pelo clube, José Martínez fez um pedido de desculpas à torcida e deixou claro que, apesar da forma como sua passagem terminou, o sentimento pelo Corinthians continua vivo. E a frase dita pelo volante certamente não passou despercebida. Peço desculpas à torcida e a todos os torcedores do Corinthians. De verdade, se quiserem que eu volte para o Corinthians, eu volto, porque amo o Corinthians de verdade. Uma declaração que, naturalmente, divide opiniões. Porque, ao mesmo tempo em que a saída aconteceu em meio a polêmicas, José Martínez também deixou sua marca no clube. Ao longo de 70 partidas com a camisa alvinegra, o venezuelano fez parte do elenco campeão paulista e da Copa do Brasil de 2025, período em que se consolidou como uma peça importante dentro do grupo. Por isso, a história entre José Martínez e Corinthians continua despertando diferentes sentimentos entre os torcedores. E agora a pergunta fica no ar. Depois de tudo o que aconteceu, das polêmicas, das explicações e do pedido de desculpas, você abriria as portas do Corinthians para José Martínez novamente? Ou acredita que esse capítulo deve permanecer no passado?